Olá, o Sinotícias está começando com as principais informações aqui de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: a alta no dólar anima exportadores de mamão papai aqui no Espírito Santo. Câmara realiza sessão extra para receber defesa do ex-prefeito Guerino Zanon. Quadrilha é presa após roubo de carro em Linhares. Hoje é o dia da nossa coluna Economia e Negócios. Nos esportes, as informações com o nosso cronista Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sinotícias. Linhares se vê aqui. Acontece neste momento na Câmara de Linhares a sessão extraordinária convocada pelo presidente da Casa, Miltinho Colega, para o recebimento da defesa do ex-prefeito e atual deputado estadual Guerino Zanon. A votação do processo pelos vereadores ainda não tem data marcada. Os vereadores se reúnem em sessão extraordinária nesta terça-feira para receber a defesa do ex-prefeito e atual deputado estadual Guerino Zanon, do PMDB, sobre a prestação de contas do ano de 2011. O prazo de 30 dias do mandado de segurança expedido pelo juiz Tiago Albani Oliveira para a defesa do ex-prefeito Guerino Zanon termina nesta quarta-feira. De acordo com o presidente da Câmara de Linhares, o ex-prefeito poderá usar a tribuna da Câmara para a defesa oral ou ainda protocolar a referida defesa por escrito. Ainda de acordo com Miltinho Colega, nenhuma votação ocorrerá nesta sessão. Durante um pronunciamento na Assembleia Legislativa Estadual na última semana, o deputado estadual Guerino Zanon se queixou da maneira como o assunto tem sido tratado pela Câmara de Linhares. A data para a votação das contas do ex-prefeito ainda não foi divulgada pelo Legislativo Municipal. Bom, e a respeito deste assunto, acabam de chegar de Vitória informações de que o Tribunal de Contas pediu a suspensão e a devolução das contas do ex-prefeito Guerino Zanon relativas a 2011, que seriam votadas pelos vereadores da Câmara Municipal de Linhares. A sessão extraordinária foi convocada para esta terça-feira, exatamente para receber a defesa do ex-prefeito. Os vereadores, o presidente da Câmara, acaba de ser notificado de que esta decisão está suspensa. Todo o processo relativo às contas de 2011 do ex-prefeito Guerino Zanon deve retornar para o Tribunal de Contas para que o tribunal possa reavaliar essas contas. Mais informações sobre este caso, sobre o desdobramento da votação, da apreciação das contas do ex-prefeito Guerino Zanon, nós vamos ter na nossa programação desta quarta-feira. Nossa equipe está na Câmara Municipal acompanhando a sessão desta terça-feira, a sessão extraordinária, e nesta quarta todos os detalhes a respeito desta decisão do Tribunal de Contas em retirar as contas do ex-prefeito Guerino Zanon relativas a 2011 da Câmara Municipal e reavaliar todo esse processo. A Polícia Civil de Soretama prendeu o suspeito de vários roubos aqui em Linhares e região. A prisão foi durante o final de semana. Nesta terça-feira, o delegado responsável pela Polícia Civil na cidade soretamense falou sobre o caso. No último fim de semana, Paulo Carlos Santos foi preso pela Polícia Civil de Soretama por crimes cometidos em Linhares e na própria cidade. O Paulo, nós já estávamos investigando ele há um bom tempo, só que nós não conseguimos identificá-lo. Então nós recebemos denúncias anônimas, que a gente tem aqui que falar também, agradecer a população por ter nos ajudado. Denúncias anônimas dando conta da identificação dele. Então nós tentamos, através dessas denúncias anônimas que nós recebemos, nós conseguimos identificá-lo e aí, daí para frente foi fácil porque nós pedimos o mandado de prisão dele e foi concedido pela Justiça. Segundo o delegado, a interação entre as polícias tem sido muito importante para o sucesso do trabalho. A integração entre a Polícia Civil daqui de Linhares é total porque a gente faz parte da mesma regional. Então aqui é uma regional aqui na nossa região. Além disso, há uma integração total também entre a Polícia Civil e a PM no tocante à passagem de informações de elementos que cometem crimes aqui ou na região de Linhares. Com o início do período de colheita, a polícia planeja uma ação para inibir a presença de delinquentes na região. Não só aqui, como em outros lugares também. Logo após o cometimento de crime, as pessoas costumam mudar de cidade ou de região para que não ser alcançado pelos braços da justiça, né? E graças a Deus, no nosso sistema informatizado hoje, nós temos a possibilidade de localizar elementos que estão foragidos aqui na nossa região. Hoje é terça-feira, dia da nossa coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. É com você, Abel. Olá, pessoal.
Na coluna de hoje, vamos falar sobre a importância do planejamento na organização financeira da sua família. Planejar nada mais é do que decidir antecipadamente, ou seja, eu decido hoje sobre o meu futuro. E o planejamento, ele pode ser feito em todas as áreas da sua vida. Planejamento tanto na questão familiar, planejamento na questão econômico-financeira, que é o nosso tema da coluna, e planejamento empresarial, ou seja, é muito importante que você tenha uma postura proativa frente aos desafios e problemas da sua vida. Não esperar que as coisas aconteçam para você tomar decisões. Então, quando eu decido antecipadamente, eu consigo enxergar com um certo grau de razoabilidade, né, você consegue ver com antecedência possíveis problemas que podem ocorrer na organização da sua casa, das suas finanças, enfim, todos os aspectos da sua vida. Então, planejamento é muito importante. É importante que você, pai, você mãe, em família, sente para discutir os assuntos econômico e financeiro da sua casa, sempre tendo em mente um objetivo. Então, fica a dica para que vocês, família, sentem, discutam e planejem, para que consigam conquistar a tão sonhada liberdade financeira. É com você, Cláudio. A Caixa Econômica Federal vai abrir processo seletivo para estagiários de níveis médio e superior. A seleção será realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Podem participar estudantes dos níveis médio e técnico. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva com vagas para Linhares. As inscrições podem ser feitas pela internet no site do CIEE. Os aprovados terão direito a bolsa auxílio no valor de R$ 500, além do auxílio transporte no valor de R$ 130. Vamos agora conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será de sol com poucas nuvens, infelizmente não chove. As temperaturas em Linhares variam entre 17 e 31 graus. Colatina, variação entre 18 e 30 graus. São Mateus, mínima de 18, máxima de 31. Já em Vitória, mínima de 19, máxima 32 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, por causa da alta do dólar, produtores de mamão papaya comemoram o bom preço no mercado exterior. Nós já voltamos. O Espírito Santo é o maior exportador e segundo maior produtor de mamão papaya do país. Com a alta do dólar, neste início de ano, o setor consolida a recuperação depois das perdas sofridas em 2013. No mês de março, foram 1.200 toneladas exportadas. Com a alta do dólar, que está acima dos R$ 3,00, as empresas produtoras e exportadoras do mamão papaya estão tendo um faturamento maior neste ano. Ao contrário do ano passado, em que a produção e o preço do fruto teve queda e o setor passou por uma crise, em 2015, com a grande produção e o aumento da moeda americana, os sinais são de recuperação. Favoreceu muito na questão da rentabilidade das empresas exportadoras. Antes a gente tinha um câmbio, o ano passado, em torno de R$ 2,20 o dólar. Esse ano nós estamos trabalhando no patamar de R$ 3,20. Essa valorização de R$ 1,00 por dólar comercializado favorece muito na questão do faturamento das empresas. O início de 2015 foi um início muito favorável para o setor, né? Não só na questão da exportação, mas na questão também dos preços do mercado interno que foram praticados até agora. Então isso ajudou muito, como eu falei antes, no faturamento das empresas e, consequentemente, na rentabilidade maior também dessas empresas. Segundo o presidente da Associação dos Produtores e Exportadores de Papaya, Brapex, atualmente o preço de uma caixa com 3,5 kg do mamão está custando nos Estados Unidos cerca de $5,10, o equivalente a R$ 15,70. Só no mês de março, o Espírito Santo exportou 1.200 toneladas do fruto, que costuma ser vendido à unidade no exterior. Já a venda para o mercado interno está em baixa, devido à grande variação do preço do papaya. No mercado interno, os preços são mais flexíveis, né? Para se ter uma ideia, há 2 semanas atrás nós trabalhávamos com fruta no campo a R$ 1,80 o quilo. Hoje a fruta já está balizando em torno de 70 a 80 centavos. Isso já é natural do mercado nacional, essa volatilidade, essa flexibilidade nos preços. Quando se tem um volume maior de fruta, os preços consequentemente caem. Quando se tem um volume pequeno, né, consequentemente esses preços tendem a elevar-se.
Então está existindo agora uma estabilização, o mercado está se regularizando para voltar a patamares normais. Esperamos que seja um ano melhor do que o ano passado. Em 2014, foram exportadas 12.910 toneladas, segundo dados divulgados pela Abrapex. 3 homens suspeitos de roubarem um carro em Linhares foram presos pela Polícia Militar em Água Limpa, município de Jaguaré. Eles haviam roubado o veículo durante a noite desta segunda-feira aqui na cidade. A polícia de Soretama foi avisada e montou um bloqueio na cidade, mas os criminosos passaram em alta velocidade e não obedeceram à ordem de parada. Durante a perseguição, eles abandonaram o carro próximo à reserva florestal Vale e fugiram pela mata. Segundo a polícia, outro carro que dava cobertura ao crime foi usado para a fuga dos assaltantes, que novamente foram parados pela polícia, já desta vez em Água Limpa, município de Jaguaré. Antes de ser preso, o trio chegou a invadir uma casa, mas acabou rendido. Com os suspeitos, a polícia apreendeu armas, munições, aparelhos celulares e dinheiro. Agora vamos conferir a cotação do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 413 a saca. Arábica 7, R$ 298. Conilon tipo 7, cotado a R$ 281 a saca. Chega o momento das notícias esportivas. Vamos ao nosso cronista Altemar Félix. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio. Hoje nós temos 2 destaques. Um nacional e outro internacional. Nacional é aqui, vindo para o estado do Espírito Santo, com Linhares, que joga nesta quarta-feira contra Desportiva, no estádio Engenheiro Araripe, 8h15 da noite, pelo hexagonal decisivo do Capixabão. É mais uma decisão para o Linhares aí. Se vencer Desportiva, entra de vez na briga pela segunda vaga para a final da competição. Tudo isso depois da virada de 2-1 sobre o Real Noroeste. O técnico Caridelson Bianchi não vai poder contar com o jovem meia Caio, que vai ter que cumprir suspensão automática pelo 3º cartão. O Caio não, o Iago, né? Por outro lado, o Caio já deve jogar um pouquinho mais nessa partida, voltando de contusão, e o Adriano vai ter que se superar, deve entrar em campo mais uma vez. Bom, e o destaque que eu falei internacional é a Cidélia Aparecida. Ela que faz parte do corpo administrativo aqui da Rede Sim, participou da Maratona de Santiago, no Chile, junto com mais 26.999 colegas atletas. Cidélia foi a única linharense lá e fez um tempo de 4 horas, né? Pouco mais de 4 horas aí, chegando entre os 100 primeiros colocados dessa competição na categoria 40 a 44 anos. É a Cidélia Aparecida, você está vendo imagens aí, ó. Ela disse que agora, corrida internacional só o ano que vem, mas vai voltar a participar de competições e outras corridas aqui em Linhares e no estado do Espírito Santo. É com você, Cláudio Henrique. Obrigado, Altemar, pelas informações. Daqui a pouco, depois do intervalo, uma entrevista com a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público é a nossa entrevistada de hoje. Nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Sim Notícias para falar de violência contra a mulher. Acontece esta semana, durante toda esta semana aqui em Linhares, o 3º encontro de capacitação chamado Visitas Tranquilizadoras às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Uma realidade muito triste em todo o Espírito Santo, em várias partes do Brasil, mas também aqui em Linhares, falando de maneira bastante particular. Eu recebo a coordenadora estadual do NEVID, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica, a doutora Catarina Cecim Gazelli, promotora de justiça. Tudo bem, doutora Catarina? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, a senhora deu palestra hoje nesse encontro, né, preparando lá os policiais, os agentes que trabalham ali no dia a dia com esses casos de violência contra a mulher. Uma situação que, nos dias de hoje, que a gente poderia, né, estar comemorando algo que poderia ser do passado, mas que infelizmente insiste em permanecer, que é a violência contra a mulher, né? É verdade. Aqui o estado do Espírito Santo, por 13 anos, ficamos como o estado mais violento do país em violência contra mulheres no geral e, em particular, a modalidade de violência doméstica e familiar. Isso é um fato inegável, mas o Ministério Público Estadual vem trabalhando a prevenção
dando palestras, projetos para as mulheres. Aqui mesmo em Linhares já viemos 2 vezes com um projeto chamado Educar Direito das Mulheres. Então nós damos palestra jurídica, de psicologia, de serviço social e de direitos em geral das mulheres. Doutora Catarina, ao longo do seu trabalho aí com o Nevide, a senhora tem notado um certo encorajamento por parte das mulheres para enfrentar uma situação muitas vezes de opressão mesmo dentro de casa? Olha, na realidade também a gente tem que parar para pensar que a mulher, quando ela não delata, quando ela não reclama, quando ela não procura autoridade policial para falar e ela se cala, muitas vezes é por falta realmente de informações dos seus direitos. Então a gente está buscando fazer uma prevenção de conversar com essa mulher para que ela fale e conversar com seus vizinhos, com seus parentes, porque muitas vezes a mulher está apanhando, levando uma surra, as pessoas estão escutando os gritos de socorro e não fazem nada. Então a gente clama a população para ligar para o 190, chamar a polícia militar logo, e também a gente informa, orienta, que ligue para o 180 de Brasília, que se comunique imediatamente com a Delegacia de Polícia Civil. É um canal direto já, né? Já é um canal direto. Então, nós estamos, na realidade, buscando orientar, informar as mulheres e homens também, os vizinhos homens, até familiares, não importa, dos direitos das mulheres, dos deveres delas e dos deveres da sociedade como um todo. Quando uma mulher é violentada, quando ela sofre violência, toda uma rede de pessoas também está por trás nesse sofrimento, e essa violência... nessa questão de ser vítima. Ela é vítima de um crime, mas filhos são vítimas daquilo ali, sofre, né? Os familiares em geral, então, vizinhos, as pessoas que se amam. Então a gente precisa disso. Então o MP, o Nevide, como você bem falou, esse núcleo de enfrentamento, nós trabalhamos com psicólogos, assistentes sociais e promotores de justiça. Nós temos os nossos projetos, nós temos um com a polícia, temos de mulheres, temos capacitação de promotores. São várias ramificações. São vários projetos que nós estamos aí na luta, executando para atender a mulher melhor, cada vez melhor, para poder a gente buscar. E nesse caso aqui de Linhares desta semana, nós somos parceiros da CESP, da Secretaria de Segurança Pública, justamente, e estamos capacitando especialmente para o policial militar que vai, na realidade, na casa daquela mulher que recebeu uma medida protetiva de urgência. A ideia é ele fazer a abordagem da maneira correta, né? Correta. Ele tem um formulário que ele preenche, que ele vai entregar para o comandante do batalhão, tá? Esse formulário vai chegar até o Ministério Público depois. Primeiro passa pela Polícia Civil, que está fazendo um inquérito policial daquela demanda, daquele fato. Essa mulher, ela é procurada, é buscado saber dela se ela precisa de um apoio a mais, de uma ajuda, se essa pessoa está querendo quebrar a medida protetiva ou não. Entendi. Também saber se esse caso, quando é caso de casal, se o casal retomou a vida em comum e não avisou no judiciário, já tem um processo lá. Então é interessante sair da estatística, diminuir a estatística de medidas protetivas em andamento. Ora, se voltou, não tem que ter medida protetiva. Já não cabe mais. Né? E geralmente a pessoa não comunica que voltou, que reatou a relação. Mas é o quê? É falta de informação em saber que tem a obrigação de ir lá dizer, olha, já reatei com meu esposo. Olha, quando ela recebe, ela é avisada lá no judiciário que ela tem que avisar se voltar para ele. Voltei para o meu marido. Quero que... Ela é avisada, mas é aquele negócio. Quem que vai fiscalizar isso? O Ministério Público não tem condição de sair batendo de porta em porta para saber, tá válido isso aqui, não tá válido? E aí é aquilo, né? A estatística do Espírito Santo fica alta, de medidas protetivas, quando na realidade pode estar mais baixa, que já cessou o conflito. Entendi. Doutora Catarina, aquele velho ditado de briga de marido e mulher, em discussão de marido e mulher não se mete a colher, então cai por terra nessa situação, né? Já caiu. As pessoas precisam mete ajudar. O faqueiro inteiro, não só a colher, né? Mete o faqueiro inteiro. Precisa dar uma força, se souber de alguma informação de uma mulher que está sendo violentada pelo esposo ou pelo companheiro, tem que denunciar. Tem que denunciar. E tem gente que diz assim, vocês estão trabalhando muito de 2012 para cá
com a parte da prevenção, mas que coisa, não adianta, tem tanta mulher morrendo, tem tanta mulher apanhando, tem tanta mulher sendo ameaçada. Eu digo, não é não, é porque era invisível. E hoje as pessoas estão indo na autoridade policial e registrando. Hoje está oficializando então, mesmo isso. Justamente. Então dá uma sensação de que aumentou a violência. A denúncia que cresceu. A denúncia que cresceu. Perfeito. Doutora Catarina, qual é o perfil desses agressores? A gente, aqui em Linhares, por exemplo, nós temos um problema muito grave de violência contra a mulher. Nós tivemos em 2013, 2014 e este ano também homicídios, né? Mulheres sendo mortas de maneira banal por conta de ciumeira, né? Qual o perfil? São as classes mais baixas ou também acontece nas classes mais altas? Não tem nada de classe, não. O artigo 2º da Lei Maria da Penha é bem claro, que ela protege toda mulher, independentemente de classe, raça, mas eu digo os fatos que ocorrem. Sim, mas não é... Não tem essa questão assim de classe, pode acontecer. Na classe média e alta, o que ocorre é que essa mulher resolve o conflito separando, dividindo os bens. Não vai à polícia, e muitas né? vezes não vai à polícia. Entendi. Isso acontece. Agora, óbvio que como a nossa população não é total de classe média, é uma classe mais abaixo da média, né? Então, na quantidade, você vai ter mulheres abaixo da classe média, num número mais expressivo de registro nas delegacias. Agora, nesse quesito, a Lei Maria da Penha foi um divisor de águas, né? Mudou porque ela não é uma lei punitiva nem repressiva, ela é uma lei mista, ela contém normas de direito civil, processo civil, direito administrativo, penal e processo penal. Mas ela dá mais agilidade também. Proteger e dar agilidade. Agilidade ao processo. E fazer aquela proteção integral à mulher que sofre esse tipo de violência. De maneira bem resumida, eu sei que é uma lei muito ampla, que tem uma abrangência muito grande. Agora, a Lei Maria da Penha não quer dizer que é aquela lei que é específica para o homem que bate na mulher. Ótimo isso ser perguntado, porque não é só o sujeito ativo, não é só o homem. Pode ser até uma mulher contra uma outra mulher. O sujeito passivo, a vítima, é que tem que ser sempre mulher, tá? Entendi. Pode ser inclusive a lésbica, ou transexual, que já sofreu cirurgia. Essa transexual, o judiciário aceita que a lei proteja, tá? Aqui não fez a cirurgia para mudança de sexo, há uma discussão. Tem tribunal que sim, tem tribunal que diz que não e tal. Mas é a questão do sentimento de ser mulher. Entendi. Sexo é uma coisa, gênero é outra. Que assim, agora no programa não dá pra gente uma informação explicar. básica de que a vítima tem que ser uma mulher nesses casos. A vítima é a mulher. O sujeito ativo, o agressor, pode ser uma agressora. Não importa. Pode ser uma agressora. Pode ser até uma tia contra a sobrinha. Entendi. Tá certo? Uma filha contra a mãe. Se enquadra na Lei Maria da Penha. Uma irmã que sustenta a casa, a família. Entendi. Que ela tem um aspecto de dominadora em cima de uma outra irmã, que dependa dela. Perfeito. Então Doutora, é bem assim... Doutora, realmente é uma lei bastante abrangente, né? E aí, complexa. Bastante complexa. Agora, esse trabalho, claro, é um trabalho, esse trabalho que deve ser expandido, porque certamente tem que haver um conjunto, né? O Ministério Público com o NEVID, as polícias também têm que estar bem preparadas para poder interpretar também essa... Justamente. O artigo 8º da Lei Maria da Penha, ele fala claramente que as polícias civil, militar, corpo de bombeiro, guarda municipal... Todo tipo de policiamento, armado ou desarmado, tem que ter capacitação permanente da Lei Maria da Penha. O que é isso? O que é capacitar permanentemente? É ter seminários para eles, debates. Eles participarem. Hoje, na palestra, tínhamos policiais civis e militares. Claro que no quantitativo tem mais PM do que PC ali no auditório. Sem dúvida. Mas muito participativos, com muitas perguntas, muitas dúvidas sobre a lei, sobre a aplicação da lei, sobre essa questão que você me perguntou agora, do sujeito ativo, do sujeito passivo. Isso é importante. Tá me compreendendo? E tem que ter esse mecanismo... Para que na hora de agir ali, saber interpretar. Trate bem essa pessoa que é a cliente ali do problema, né? A paciente-cliente. Só para a gente finalizar,
finalizar, doutora, alguns dias eu conversei com a delegada responsável pela delegacia da mulher aqui em Linhares, a doutora Fernanda, e ela me falava que também há o contrário. Há, por exemplo, pessoas do sexo feminino, mulheres que procuram a delegacia para denunciar os companheiros, se valendo da Lei Maria da Penha para uma simples vingança ou para complicar a vida do camarada. É algo também que deve se tomar um cuidado na hora de interpretar, né? Aí falou tudo. Você falou o verbo interpretar muito bem feito, porque é o seguinte, nós não podemos achar que um caso de exceção vai virar regra. Sim, claro. Claro. Certo? É um caso ou outro que uma mulher possa querer retirar o marido de casa e querer pedir ao juiz de direito uma medida protetiva de urgência de afastamento desse caboclo aí da casa dela. Isso é uma exceção. Isso é exceção. As mulheres não vão lá contar mentirinha, elas têm que ser levadas a sério, a palavra da mulher. Nós temos que ter policiais que aceitem isso, que acreditem na mulher e deixem o Ministério Público e o juiz resolver para lá depois. O problema da Polícia Civil é elaborar um inquérito policial. Então, se a mulher chegou e contou uma história, não podemos ter suposição se ela está mentindo. O correto é averiguar. É averiguar. Se ela estiver mentindo, for comprovado que ela mentiu, ela pode ser processada pelo Ministério Público por um crime chamado denunciação caluniosa. Sim. Ela sabia que aquele rapaz lá era inocente né? E ela quis atrapalhar a vida dele e mentir. Gente, isso é exceção. Quero agradecer muito a presença da senhora aqui, uma entrevista bastante proveitosa, informando as nossas comunidades, né, as famílias que estão nos assistindo agora. A doutora Catarina Cecingazeri, que é coordenadora estadual do NEVID, o Núcleo de Enfrentamento à Violência, esse núcleo do Ministério Público Estadual. Muito obrigado, viu, doutora? Nós é que agradecemos a oportunidade. Tá, jóia. Gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode colaborar para fazer o nosso telejornal. Envie a sugestão de reportagem para o e-mail que aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse a esta entrevista, as nossas reportagens também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Antes de encerrar, doutora Catarina, tem um telefone de contato direto com o NEVID? Tem. É 27 31 94 47 48 e também o final 47 49. Só entrar em contato direto com esse núcleo, né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.